Se nós essa manhã tivéssemos a oportunidade de perguntar a alguns irmãos qual foi a expectativa que você saiu de casa para vir ao culto hoje, que foi que moveu o seu coração para estar aqui esta manhã, para ouvir a palavra de Deus, com certeza nós iríamos ouvir muitas coisas. Coisas sinceras, coisas como que eu vim porque hoje é dia de culto e eu tenho que estar lá na igreja. E eu vim porque eu quero aprender um pouco mais. Mas eu acho que pouquíssimos diriam, eu vim porque eu quero aprender a viver a palavra de Deus. E isso é o mais importante na vida do cristão, o viver a palavra de Deus. Ler, qualquer pessoa pode ler. O ímpio lê a palavra, alguns frequentam a igreja ler a palavra, mas viver a palavra, crer na palavra, isto só é para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você não pode viver na palavra e viver pela palavra sem que esteja o Espírito Santo residindo em você. E nós temos aqui falado algumas vezes sobre esses aspectos de buscar a presença do Espírito Santo na vida da igreja, na vida, quando falo igreja, não é cada um de nós, mas com uma finalidade, para que vivamos os mandamentos do Senhor, para que possamos ver os milagres acontecerem em nossas vidas, para que possamos superar as adversidades pela graça, mesmo que o milagre não aconteça, mas a graça faz com que nós venhamos a passar por ele. E se a gente lembra do apóstolo Paulo, lá do famoso espinho, ele orou, não foi uma nem duas, foram 3 vezes, pedindo para Deus remover aquele espinho, mas Deus não removeu. Deus disse que a graça bastaria sobre a vida dele. E ele começou a entender e disse assim, a graça basta, eu vou continuar a minha jornada. E continuou a sua tarefa, e que tarefa? Uma tarefa que culminou com a sua morte, com a sua execução. Mas porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu que a graça bastava para ele caminhar. E a graça basta para a igreja caminhar hoje, amado. A graça basta. Agora, graça não é só eu dizer aqui, a graça basta. Nós temos que aprender a buscar esta graça e viver nesta graça, porque Deus já enviou seu Filho para que a graça estivesse sobre nós. E nós muitas vezes não entendemos isso, passamos à margem. Mas devemos, como uma igreja santa que está se preparando para o grande encontro com o noivo, deve sim viver com esta graça, por esta graça e debaixo desta graça. Abra a vossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3, por gentileza. E vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o 5 somente. Josué, capítulo de número 3, versículo 1 até o 5. É uma passagem já bastante conhecida de todos aqueles que leem a Bíblia, de todos aqueles que frequentam a escola bíblica ou estudo bíblico, já conhecem. Mas a palavra de Deus tem algo interessante. Apesar de nós conhecermos, ela diz que nós temos que prosseguir em conhecer. Nunca devemos parar. Ah, pastor, já ouvi essa passagem, já escutei essa passagem, já ouvi várias pregações sobre essa passagem. Glória a Deus, mas deve continuar ouvindo, porque cada vez Deus fala de maneira diferente. Há uma graça renovada no nosso entendimento a cada dia quando a palavra é pregada. Porque Deus usa cada um que prega para falar ao coração de pessoas distintas. Amém? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que,
Os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis, vós também do vosso lugar, e os seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, a arca. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Visto que por tal caminho nunca passastes antes. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu acho que essa é uma palavra-chave para a vitória do povo, e como é uma palavra-chave para a vitória da igreja. Josué disse ao povo, Josué não disse: sacerdotes, se santifiquem, porque vocês levarão a arca. Não. Disse: santificai-vos. Todo o povo tinha que santificar. Como hoje toda a igreja tem que santificar. Porque o Senhor diz à igreja: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo em toda maneira de viver. Não é santo apenas nos atos que são praticados dentro da igreja. Ser santo em toda a vossa maneira de viver. O Senhor tanto fala no Velho como fala no Novo. Tanto fala a Israel como fala para a igreja. O Senhor veio buscar um povo santo. O Senhor veio resgatar um povo santo. E Ele exige essa santidade minha e de cada um de nós e de sua igreja, amados. Se nós queremos ver milagres, nós queremos ver maravilhas acontecer, temos que se santificar. Amém. Muitos querem ver o milagre de Deus, mas não ligam para a santificação da sua vida. Quer continuar vivendo da mesma maneira que está ali. E que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus exige primeiro uma ação do homem. A santificação. A santificação é uma separação de tudo aquilo que não agrada a Deus. É um viver para Deus. É um esvaziar-se de tudo aquilo que impede uma comunhão real com Deus. E se encher-se de Deus. E isso é um processo que tem que ser mantido até a volta do Senhor. Não é uma santificação só porque eu necessito de um milagre. Não, todos nós necessitamos de um milagre todos os dias. Eu não conheço o dia de amanhã e nem cada um de nós conhecemos. Amanhã pode suceder algo na minha vida, olha, aí eu vou dizer só um milagre de Deus. Por isso eu tenho que me santificar hoje, porque amanhã Deus pode fazer uma maravilha na minha vida. E só Ele tem poder de fazer maravilhas, amado. Só Ele tem poder. Conhecemos a história do povo hebreu, aquele povo que morou lá no Egito 400 anos, Deus tirou pela mão de Moisés, os levou pelo deserto, cuidou daquele povo, operou milagres e maravilhas, a começar do início da saída, quando Moisés estende lá a vara e o mar abre-se para que o povo passasse. O povo viu tudo aquilo. E o povo caminha pelo deserto e logo mais à frente, poucos dias, o povo volta à idolatria. Mas Deus não desistiu daquele povo. Alguns foram exterminados, sim, mas Deus continuou com aquele povo que cria na promessa. E leva o povo para uma terra que Ele havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E lá nesta terra havia povos que teriam que ceder o lugar para o povo de Deus. E Deus iria lutar pelo seu povo. Deus iria dar a vitória ao seu povo. Deus iria conquistar a terra para o seu povo. As conquistas que eu e você temos a cada dia não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria. É Deus que está à nossa frente, porque se não for a Deus que estiver à nossa frente, nós não teríamos, a nossa vida é uma vida de derrota. Sabe, eu às vezes fico, a gente como pastor, ouve muitas pessoas e muitas histórias, e digo, olha, sua vida podia ser bem diferente.
se você voltasse para Deus, cresce em Deus, Deus poderia mudar a sua história. Mas as pessoas não querem, sabe? Não querem nada com santidade. A santidade, amado, não se restringe a vir a um culto, a participar de um culto, a ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas este ouvir ali não está só implícito entrar. Ele está implícito entrar e descer para o coração. E o ouvir está ligado à prática. Porque não basta apenas ouvir. Nós temos que praticar aquilo que ouvimos. Como acontece na nossa vida natural. Nós ouvimos as coisas e praticamos. Nós recebemos regras e praticamos. De modo especial, quem está em grandes empresas, quando chega ali, há um conjunto de regras. Olha, a empresa é regida desta forma, está aqui os estatutos, e você tem que andar nesta linha, tem que praticar tudo isso, e cada um de nós praticamos. Mas quando chega na prática da verdade, na prática que me leva a uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de vitória, nós como que relaxamos ali. Desejamos, sim, que a cada dia a igreja do Senhor cresça. Cresça em fé, em graça. Crescer em números é muito bom. Para alguns homens é uma maravilha. É um status. A minha igreja tem 2, 10, 20 mil. Mas aquela igreja não move. Não move. O Espírito Santo de Deus não move-se ali. Você não vê algo acontecendo de sobrenatural. Você não vê maravilhas acontecendo. Mas há igrejas, minha igreja tem 30 membros, a igreja tem 20 membros. E Deus opera de forma fantástica ali, graciosa. O que vai levar em conta para o operar de Deus na vida dos seus filhos é a fé. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, ele vai dizer: há algo que vence o mundo. Há uma vitória que vence o mundo. E esta vitória é a fé. Sem fé não se vence nada. Jesus disse: olha, Deus, Pai, eu quero que não os tire do mundo, mas deixe lá. Agora, para vencer o mundo, eles precisarão de quê? De fé. Então, é esta fé que Deus coloca no nosso coração, não é uma fé que eu obtenho, não se há locais em que você compre uma caixinha de fé, ou comprimidos de fé, não há na livraria fé para vender. Sim, há instrumentos bons que você pode ler, de modo especial a palavra, e ali a palavra entrar no seu coração e a fé começar a surgir. Isso é verdade. Mas não existe uma fé à venda, não existe transferência de fé. Às vezes alguns irmãos dizem: eu queria ter a fé do irmão. Eu digo: olha, não queira não, porque a minha fé é tão pequena. Fé não se transfere. Fé não se transfere de pastor para membros, fé não se transfere de pai ou mãe para filhos, nem vice-versa. Fé não se transfere. A fé só vem pelo ouvir e a prática da palavra. Quando Josué se prepara para adentrar a terra prometida, Deus anima Josué ali. Moisés antes dá umas palavras de ânimos a Josué, e depois Josué está ali triste, porque Moisés havia morrido, e Josué estava ali como quem: olha, acabou-se, o nosso líder, Deus levou, e como é que vamos entrar nesta terra? Mas Moisés, através de Deus, já havia dado a instrução a Josué de como tudo deveria ser feito ali. E Josué se anima e Deus diz: olha, tem de bom ânimo, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Essas palavras servem para nós hoje, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos ajuda. Agora precisamos ter bom ânimo. Lá em João 16, no Evangelho de João, capítulo 16, você vai ver que Deus disse que no mundo tereis aflições, passareis por problemas que não queria passar, mas tem de bom ânimo. Continua firme, continua com a fé em ação, porque eu venci todas essas coisas. E Jesus estava vivo ainda. Ele disse: eu venci.
Jesus já venceu tudo por mim e por si, irmão. Nós temos que crer nisso, lançar a nossa fé nesta palavra. Eu não sei a dificuldade que você passa hoje, e com certeza muitos aqui, a começar por mim, se não quase todos, passam por problemas que não gostariam de estar passando, mas o problema está lá, está aos seus olhos. Às vezes, você está olhando para o problema todo dia, você acorda olhando para o problema, dorme olhando para o problema, almoça com o problema na sua frente. Não estou falando de algo familiar, mas o fato é que há momentos nas nossas vidas em que o problema está do nosso lado, ele acompanha. Ele acompanha. Sabe quando é que ele vai ser vencido? Quando eu deixar de olhar para ele e olhar para Jesus. E a fé que ele coloca no meu coração faz vencer aquele problema. E vencer o problema não é partir para uma guerra, não é partir para uma luta. A fé vence os problemas do modo que Deus quer que ele seja vencido. Josué envia homens aqui ao arraial do povo. O povo estava, antes de chegar à margem do Jordão, um pouco distante da margem, e Josué traz todo o povo para a margem do Jordão aqui. O povo estava em Sitim, e Josué levanta o acampamento e vamos todos para a margem do Jordão. E vamos ficar olhando para quê? Para o problema. O problema estava do outro lado do rio. O problema era visível. Canaã estava ali. Quem estava do lado de cá do rio via Canaã. Era um problema. Mas havia um problema maior. Como chegar lá se tem um rio? Alguém pode ter dito, olha, Josué, eu acho que não está bem. Josué não está bem. Como é que vamos passar esse rio? Não estou vendo nenhum barco, não estou vendo nenhuma balsa. Não dá para nadar, porque era época de cheia, o rio era caudaloso, diz a palavra. As ribanceiras estavam caindo. Só se for um teletransporte espiritual aqui. Deus, de repente, soprar e nos mandar para o outro lado. Aí eu me lembrei de Filipe. Filipe, no retorno daquela pregação para aquele homem, para o eunuco ali, Deus o tira dali, daquele local onde ele estava, e ele já se acha em outra cidade. Já se acha em outra cidade. Não estou falando que isso é teletransporte. Olha lá, entenda, viu? Estou falando que Deus tem o poder de fazer o seu servo estar aqui e, de repente, estar ali. E o povo, na certa, ficou assim, olha, vamos aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas há aqui algo muito especial, e se não também um dos mais especiais, é que Josué mandou dizer ao povo que quando o povo visse os sacerdotes se levantarem e a arca ia à frente, o povo deveria partir. Por quê? A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Deus estava ali à frente. Então, quando, olha, os sacerdotes e os levitas levantarem, colocarem a arca no devido lugar e começarem a caminhar, o povo guarda uma certa distância e vai seguindo os sacerdotes. E aqui nós paramos e entendemos que a orientação certa sempre vem de Deus, da palavra de Deus. É nós olharmos para a palavra de Deus, é nós olharmos, meditarmos na palavra de Deus. Essa foi uma preocupação máxima que Deus trouxe para Josué. Olha, Josué, não esquece uma coisa. Medita no livro desta lei. Medita. E além de meditar, faz com que ele se torne algo prático na vida do povo. Na vida do povo. Deus, quando chamou Josué para essa missão, ele deu logo essa instrução. E às vezes nós não sabemos que, às vezes nós entendemos que não é muito fácil. A igreja, quando eu falo igreja, não me refiro aqui, a igreja do Senhor sobre a face da terra, ela é levada a mais crer no que vê do que crer na palavra. Tomé disse, se eu não ver as marcas, eu não creio. Eu preciso ver. E Jesus se apresenta a ele e diz, olha, mas também diz, mais
É bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amado, para Deus operar um milagre na sua vida, não é obrigado você ver o milagre na vida de alguém, não. É a fé que vai fazer com que você receba essa benignidade de Deus, esta misericórdia de Deus. Deus, Ele é soberano, Ele tem uma multiforme graça de trabalhar na vida de cada um de nós e de operar milagres na vida de cada um de nós. Ele tinha aqui um momento chave para o povo de Israel. E foi uma grande oportunidade do povo não cometer mais o que cometeu dali para frente. Sabe, porque não basta apenas atravessar o Jordão. Tem que continuar crendo que a santificação é algo que vai levar sempre o crente à vitória. A crente à vitória. Josué dá essa instrução, o povo olhasse para a arca, porque assim que os sacerdotes seguissem, olha, o povo seguia atrás. Aqueles que têm a graça e a oportunidade de levar a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus, fica mais ou menos aqui, amado. Quando os pastores, os obreiros, ou quem quer que seja que ocupe esse púlpito e fale da palavra de Deus, nós, como servos do Senhor, temos que ser obedientes, seguir e obedecer. Como é que nós não obedecemos e queremos ser agraciados? Onde é que você leu na Bíblia que pessoas não obedeceram e foram lá agraciadas? Pessoas não creram e receberam. Não. Ah, sim, por eu ter a fé que Deus coloca no meu coração, receber uma bênção, quem está ao meu lado participa desta bênção. É diferente. É diferente. E disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Por que Josué falou isso? Santificai-vos. Josué era um homem muito observador. Josué era um homem fiel e temente a Deus. Josué foi um daqueles espias que, quando o povo foram avistar a terra, não se intimidou com a altura, com o tamanho, com a força daqueles homens gigantes, porque ele creu na promessa que o Senhor havia falado há 400 anos atrás. Deus não prometeu que a terra seria nossa? Prometeu. Pois vai ser. Independente de gigantes, de quem quer que seja, que esteja ali. Independente do poderio militar que eles tenham, nós vamos conquistar esta terra, porque Deus está na frente. Josué e Caleb foram dos 12, os dois que levantaram com esse estado de fé. Os outros desmotivaram o povo. Até disseram, sabe, olha, a terra é boa sim, a terra mana leite e mel, mas há um problema, há homens gigantes lá. Isso leva-nos hoje. Não, eu creio na palavra, sim, é bom, a palavra diz isso, mas também as coisas não funcionam bem assim, não é só isso. A fé é crer, não tem mais nada, a fé é crer. A Bíblia não diz que a fé é crer e você tem que fazer isso, mais isso, não, a fé é crer. Quando nós cremos, Deus age. Quando o povo crê, Deus faz maravilhas. E quando Josué chama o povo para a santificação, estava dizendo, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Era o povo voltar-se para Deus, abandonar aqueles ídolos que ainda estavam no meio do arraial. Uma geração foi exterminada no deserto, após o episódio da visita à terra que o Senhor prometera. Mas havia os filhos que caminharam e chegaram até aqui. E os filhos foram ensinados pelos pais, foram orientados pelos pais, por um período de incredulidade. É por isso que nós temos que ter como pais muito cuidado quando falamos com os nossos filhos, amados. Mas muito cuidado mesmo. As palavras podem ser distorcidas. O sentido pode ficar o inverso. Esta geração ainda trazia ídolos.
Trazia ídolos. Era por isso que Josué disse, vamos santificar, abandonai, tirai tudo aquilo que não agrada a Deus. Se despoje desses ídolos, porque hoje o nosso Deus é vivo. Nosso Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Mas só depois de se santificar. Você santifica hoje e amanhã. Não foi, vamos santificar rapidamente aqui, cada um faça uma oração de confissão. Não, vá lá buscar os deuses, entregue aqui, vamos queimar tudo. Não é assim. O processo de santificação, às vezes, é um pouco demorado para alguns, porque o apego às coisas daquilo que não agrada a Deus é muito grande. É algo muito sentimental, às vezes passa a ser até fazer parte da família. E não é fácil você cortar aquilo rapidamente. Mas quando você tem a intenção no coração de que Deus é o que merece toda a honra e toda a glória, Deus lhe dá força e graça para você abandonar os ídolos do mundo e viver só para Ele. É por isso que Deus diz, eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Eu quero um povo santo, eu venho buscar uma igreja santa, uma noiva santa, imaculada. Não existe noiva na face da terra que seja tão acariciada como a igreja. Independente daquilo que ela faça, Deus acaricia a igreja. Deus já a chama de geração eleita, perfume, menina dos olhos, uma raça escolhida, separada, uma noiva imaculada, pura. Você está vendo? Pura, santidade. Você crê que Deus vem buscar a sua igreja? Ah, pastor, creio. Creio. A sua caminhada leva a crer naquilo que você diz que crê, naquilo que você espera, na sua expectativa. O que eu e você estamos vivendo hoje leva as pessoas a verem desta forma? Muitas vezes não. Ah, aquela desculpa, pastor, mas eu sou ainda humano, ainda não sou santo. Você é santo porque você é separado para Deus. Você é santo e santa porque Deus diz que você é. E aquilo que Deus diz que você é, ninguém pode dizer que você não é. A não ser que você não queira. A não ser que você desista. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Há uma ordenança do Senhor quanto a isso. A igreja, quando nasce, ali a partir do livro de Atos, Pedro vai escrever isso na sua primeira carta. Sede santos, porque o Senhor é santo. Agora ele vem falando, em toda a vossa maneira de viver. Ser santo nas palavras, ser santo no trato, ser santo dentro de casa, ser santo fora de casa, ser santo na igreja. Ser santo na igreja. Porque a santidade por si só não está aqui. A santidade está no coração de cada um de nós. Isto aqui por si só é um templo. É tijolos, é materiais. Mas quando você adentra aqui, se torna um ambiente de santidade. Porque aqui nós olhamos e vemos santos e santos, santos. E devemos prosseguir, amados. A entrada do povo em Canaã nos arremete para a nossa caminhada para a entrada na Jerusalém Celestial. Nós estamos atravessando um deserto. O apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos nesta terra. Estamos a caminhar. E para muitos, para todos nós, a vida é um deserto. Deserto é lugar de ausência, sempre falta alguma coisa. Sempre tem alguma coisa em escassez ali na nossa vida. Nós não estamos contentes. Nós não queríamos estar ali naquele momento. Mas é no meio do deserto que Deus opera. Foi no meio do deserto que o povo andou 40 anos com a mesma sandália, com a mesma roupa. Olha que bom isso hoje, né? Ninguém teria que andar nos fóruns da vida comprando e investindo em vestimentas, né? Olha lá. Né?
Mas com certeza eles tiravam aquilo para poder lavar e depois vestir de novo. Né? Ficavam empoeirados, sujos. Mas o que eu quero dizer é o cuidado que Deus tem. Quando Ele escolhe um povo, como Ele escolheu a igreja em Jesus Cristo, Ele cuida dos mínimos detalhes, amados. É por isso que Jesus vai ensinar, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Mas Ele dá uma instrução. Busca primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscar o reino de Deus é viver uma vida santa. Busca viver em santidade. Porque se você viver em santidade, nada vai lhe faltar. Nada vai lhe faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que muitas coisas podem ser colocadas aí. Ainda que, mas nada vai faltar. Por que nada falta? Porque Deus é o pastor. Deus é quem cuida, Deus é quem dirige, Deus é quem dá o alimento. Deus é quem sustenta. A igreja do Senhor precisa caminhar nessa dimensão de fé. A fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. E que fé é essa? É a fé em Jesus Cristo. Ele venceu por si e venceu por mim. Ele morreu por si, Ele morreu por mim. Ele ressuscitou por si e ressuscitou por mim. E nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz. Você acha que isso não é um motivo suficiente para nós andarmos em santidade? Para nós, santidade é agradar a Deus, é viver uma vida para Deus. Nós vivemos uma vida, eu falei antes, para nossa empresa, nos esforçamos, muitas vezes nos lamentando, mas nos esforçamos, porque queremos ali estar, porque queremos ali crescer. Você quer crescer? Em conhecer a verdade? Obedeça os estatutos que estão na palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Só há uma maneira de nos libertar para buscar a santidade, é conhecer a palavra de Deus. E esta verdade vai nos libertar. Esta verdade vai nos tornar livres. Livres para servir a Deus, para viver para Deus, para levar o seu evangelho, para propagar a sua palavra, não apenas de boca, mas de atos, com ações nas nossas vidas. É isso que Deus espera, era isso que Deus esperava do povo. Mas sabemos que o povo depois falhou. A história todos nós conhecemos. Até Deus enviar o Redentor. Até Deus se fazer em forma de homem através do seu Filho Jesus. E nos dá por graça a justificação, a redenção. E nos preparar para levarmos para junto dele. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, de modo ninguém, mas ninguém mesmo, vai chegar diante de Deus a não ser através dele. Porque o sangue dele e só dele é o passe que nos leva a entrar na presença de Deus. O véu do santuário já foi rasgado de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso, mas dado através desse sangue derramado. O sangue de Cristo. Sangue do próprio Filho de Deus. Ele quer que você tenha uma vida de abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O inimigo está aí, príncipe deste mundo, para matar, para roubar e para destruir. Vários sentidos podem se aplicar nessas três coisas. Mas a vida com abundância que Deus nos promete é uma vida de felicidade, é uma vida de paz, é uma vida de provisão diária. Mesmo você olhando, mas Deus diz, eu coloco, eu trago, eu apresento.
Faz lá como aquela viúvazinha de Sarepta. Só resta aqui, olha um pouquinho disso e daquilo. Não te preocupa, entrega tudo para mim. E foram ali mais quase 3 anos, ela comendo ali daquele farinha e tirando daquele azeite. Deus provê as nossas necessidades, porque Deus é Deus. Deus é todo-poderoso. Deus é cheio de graça. Deus é riquíssimo em misericórdia.